Canal Brasil Livre, notícias em foco, análises e opinião. O senador Rogério Marinho faz um pronunciamento de grande repercussão na CPMI do INSS e deixa setores do governo extremamente irritados com o parlamentar. Cita nominalmente os envolvidos nos casos de corrupção e dá detalhamento dos desvios de função e de recursos. Pronunciamento forte, onde declara que os governistas estão envolvidos com roubo sem a preocupação de moralizar a administração pública. Acompanhe o vídeo. Senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, eu quero começar saudando o nosso depoente, o senhor Gilberto, presidente do INSS, as pessoas que o acompanham, em especial a senhora Márcia, que foi tão citada aqui, Márcia Regina. Saudar a todos aqui. E eu vou tentar fazer uma fala em que, após a fala, acredito que o senhor Gilberto vai se sentir à vontade para falar, porque a gente só tem 10 minutos. Eu queria começar aqui dizendo o óbvio. Quando se fala que o presidente Bolsonaro armou um esquema de corrupção dentro do INSS para roubar aposentados e presentear sindicatos de esquerda que estão nas ruas fazendo algazarra, invadindo propriedades, é de uma incongruência, de uma falta de bom senso tão grande que beira o ridículo. Mas pasmem, senhores, eles não cansam. Eles não se acovardam. Eles vêm para cá com a cara lisa. Eles vêm para cá impávidos. Eles vêm para cá incólumes, porque ficam apanhando em todas as sessões e repetem as mesmas bobagens e as mesmas asneiras. É o ladrão que rouba uma carteira de alguém numa feira e sai gritando, pega ladrão, para desviar a atenção. Eu vi aqui, ao longo de quase 6 meses, várias versões a respeito do que aconteceu. A mais engraçada, infelizmente, o senhor Gilberto começa corroborando, mesmo que de forma subliminar, e ele depois pode falar a respeito. O roubo começa em 2019. Senhores, a história, vamos lá. A lei é de 1992, para a gente não entender, escolinha do professor Marinho. O primeiro ACT, 1994, aprendam, senhores. CONTAG. Sabe quem fez a lei? Aquele que disse que o PT está voltando à cena do crime, Alckmin. De lá para cá, senhor presidente, os aposentados rurais foram presas fáceis pela sua, talvez, dificuldade de acesso a informações ao longo de mais de 30 anos. Eu acredito que os governos se dividem em 3. Os que combatem a corrupção, e começam assim, e está aí a MP 871, como o nosso governo começa de combate às fraudes, que o PT votou contra. Os que são coniventes e cúmplices, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, e aqueles que aparentemente acordam do sono da Cinderela, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, que começa a agir quando não pode fazer diferente. Vossa Excelência, ilustre depoente, entra na função de presidente do INSS em abril de 2025, quando a porta estava escancarada. O roubo havia sido perpetrado e a quadrilha se instalou com a conivência e cumplicidade daqueles que aqui vieram e foram defendidos pelo PT. Afirmaram aqui, impávidos, somos progressistas, respeitamos a presidenta Dilma, presos, o senhor Stefanuto, o senhor Virgílio, o senhor André Fidelis, o ovo da serpente, que foram incrustados na burocracia do INSS desde sempre. E aí nós escutamos aqui, e aliás me permitam fazer uma analogia, uma comparação. Por ocasião da votação do tal do Vale Gás, nós escutamos aqui o líder do PT, o ex-líder do PT lá na Câmara dizer, olha, tem 12 milhões de famílias brasileiras que cozinham a lenha, precisamos resolver o problema.
Fazem 18 anos que eles governam o Brasil. De quem é a culpa? Quem permitiu o atraso? Quem permitiu que essas pessoas estivessem na situação em que se encontram, dependentes do Estado brasileiro? Eles olham para um lado e dizem: o INSS está sucateado. Esse é o 4º ano do governo do Dilma. 4º ano. E parece que a administração começou agora. E tudo é culpa do anterior, esquecendo o que aconteceu anteriormente. Senhores, menos hipocrisia. Por favor, coloca na tela. Menos incoerência, menos narrativa. Nós assistimos aqui e eu fiquei preocupado porque tenho um maior respeito por Vossa Excelência, Gilberto. Tanto pelo fato de Vossa Excelência estar assumindo uma posição extremamente difícil nessa hora em que o roubo aconteceu, e este governo tem muita dificuldade de conviver com uma ação, eu poderia dizer, moralizadora. Aliás, Vossa Excelência foi boicotado. Quero me solidarizar com Vossa Excelência. Vossa Excelência demite um funcionário que sofre um processo de ilicitude, e Vossa Excelência é desmoralizado por esse governo. E Vossa Excelência, infelizmente, teve que aceitar para continuar onde está. Vossa Excelência sabe os motivos na sua ausência. Este governo, em 2019, começa com 2.170.000. Pode deixar lá, por favor. 2.170.000 pessoas que... 2.779.000, aliás, pessoas que tinham desconto associativo. Termina em dezembro de 22 com 60.000 pessoas a menos. Em dezembro de 24 tem 7.548.000. Houve um acréscimo brutal. O número de reclamações subiu a 1,5 milhão por ano. Quando tinha 30 ou 40 mil reclamações por ano, a senhora Márcia Regina, diretora de benefícios, juntamente com a direção do INSS da época, rescindiu 4 ACT, e Vossa Excelência já fez 2 afirmações. 2. A primeira, que em função dessa ação que a senhora Márcia impetrou como funcionária pública, como servidora, ela foi demitida. Vossa Excelência talvez não tenha sido bem informado. E eu peço até ao presidente, se for o caso, dê espaço para a doutora Márcia se posicionar. Porque essa ação aconteceu em julho de 2019. Preste atenção aqui, escolhendo o senhor Marinho, inclusive o senhor, ilustre presidente. Ela foi afastada da direção 7 meses depois. Ela saiu em fevereiro de 2020. E quando saiu, foi ocupar um outro cargo de relevo e de importância dentro do INSS. Ela não foi defenestrada. Ela passou a ser, inclusive, depois, até o final de dezembro de 2022, assessora direta do presidente do INSS. Então, ou Vossa Excelência foi mal informado, ou Vossa Excelência está mal intencionado. Eu espero que seja a primeira posição e se informe com a senhora Márcia está aí ao seu lado. A segunda questão que Vossa Excelência afirmou, que me chamou a atenção, né? Passa aí o próximo quadro, por gentileza. Nunca houve fiscalizações, porque o ano foi 2019, o ano de virada, ano da chave. 5 ACTs foram rescindidos em 2020. Não sei se Vossa Excelência sabe, se informe na sua assessoria lá na Previdência. Vossa Excelência veio para a audiência pública. Então, em 2020, mais 5 foram rescindidos. Em 2021 foi suspensa outra, inclusive com a Conafé, por 3 meses. Então veja, Vossa Excelência faz 2 afirmações que não correspondem à verdade. E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que está falando aqui, porque isso vai constar no relatório em que pessoas vão ser responsabilizadas pelo roubo que perpetraram contra aposentados do Brasil. Me desculpe a indignação que me toma conta. Porque, como Vossa Excelência, fui e sou servidor público, servindo ao Estado brasileiro e agora servindo ao meu país como senador da República. Nós estamos diante de uma situação em que a mentira, a desinformação e a narrativa são muito mais importantes para esse governo do que apurarmos a realidade dos fatos. Passo para o próximo. A questão não é a regra, é o ânimo do gestor. Desculpe, eminente presidente Gilberto,
Me chamou a atenção. Vossa Excelência foi corregedor durante 4 anos, ouvidor mais 4 anos. Vossa Excelência é um funcionário público exemplar de carreira. Os vossos relatórios se baseiam em ânimo? Vossa Excelência é psiquiatra? Psicólogo? Ou é um servidor da lei? Me desculpe, me pareceu extremamente subjetiva a afirmação de Vossa Excelência. E nós estamos aqui encarando isso com muita seriedade. Feito isso, eu não vou nem rebater o que foi dito por aquele me antecedente, mas quero dizer que caiu a ficha. O PT já entendeu que vai perder as eleições. Ganhamos as eleições. E ganhamos com antecedência, porque esse é um governo que faliu moralmente. Há muito tempo. É mercadoria vencida. Apresenta as mesmas soluções, com os mesmos métodos e com os mesmos personagens. E nós sabemos qual é o resultado. Corrupção generalizada, aparelhamento da máquina pública, desmonte do Estado brasileiro em função de um projeto de perpetuação de um partido do poder e que se exploda o Brasil. Mas nós aqui, nesse fronte ou em qualquer outro, não vamos permitir. Eles não passarão, senhor presidente. Pois não, senhor. Nós estamos aqui atentos. E esse tipo de qualificação que é feita aqui de forma reiterada para desviar a atenção, como foi feito agora contra o senhor Flávio Bolsonaro, presidente, pela régua de quem falou, e estou concluindo, senhor presidente, e pela régua de quem falou, porque uma assessora administrativa é parente de alguém que está denunciado, isso significa crime, então o senhor Lula é um criminoso, porque o senhor Lulinha está sendo acusado de receber aqui 300 mil reais. Não sou eu que estou dizendo, não, é a régua de quem me antecedeu. E o senhor Volney é outro criminoso, porque o seu assessor, naquela malfadada fotografia da associação criminosa, recebeu 50 mil reais do Careca. Então, pela régua de quem me antecedeu, ambos são criminosos. Só para ficar nesses dois exemplos. Não, excelência. Obrigado, senhor presidente. Por favor, senhor Gilberto, e o senhor, por gentileza, responda às questões que foram colocadas pelo senador Marinho em relação às informações que o senhor prestou a essa comissão. Claro. Bom, senador, boa tarde. O que a gente tem de informação, e eu posso confirmar, é que rescisão por parte do INSS por descumprimento do DACT foram aquelas 4 da senhora Márcia. As outras foram a pedido da entidade, que foi do ano de 2020 e não... Não está correto, se informe. Então, mas assim, a informação que eu tenho, a gente está com a planilha aqui... O senhor está mal informado, eu lhe asseguro. Senador, vamos deixá-lo responder, por gentileza. Que seria a Sindap B, Steffes, e depois 20. O que eu me comprometo a fazer e passar para a comissão é confirmar se houve o pedido da instituição ou se foi alguma punição, mas essa é a informação que eu tinha até o momento. O que eu me comprometo é analisar, verificar essa situação. Exatamente, eu pedi agora, inclusive, para a doutora Márcia, que o senhor citou, e foi me passado essa relação com essas informações. E eu pediria que o presidente autorizasse a senhora Márcia, por gentileza, a falar. Não é possível, excelência. Porque não foi é possível. colocada aqui uma ilação, que após ela tomar uma decisão, que foi uma decisão senador, que eu quero aqui homenagear, ela foi demitida. Não é possível. Aqui somente o presidente pode falar ou mesmo trazer as respostas relativas à questão. E só para poder esclarecer, eu não falei que ela saiu por causa disso. Eu falei que foram tomadas essas providências das 4 demissões e depois disso nenhuma outra entidade tinha sido punida, que achava que a punição é um dos elementos para poder sanar essa irregularidade. Ela, na verdade, sai em 2020, mas nenhuma outra entidade foi punida, salvo agora em 2025. O que a gente vai analisar é se efetivamente as informações que estavam no cadastro do INSS estão regulares ou não, se houve, na verdade, a rescisão ou não por pedido da entidade ou por decisão do INSS, e a gente encaminha para essa comissão a informação efetiva sobre essa situação. Senhor presidente, eu não aceito o que foi dito, porque está nas notas taquigráficas, vou espiar o que Vossa Excelência falou. Pode ser. Ela, Márcia Regina, cancelou 4 ACTs, vírgula. Não, foi retirado do cargo e voltou a ser anterior. Aí fecha aspas. Excelência. Infelizmente, Então,
Eu vou... Senador... Se ela foi demitida... Senador Rogério... Ela precisa ter denunciado ao Ministério Público. Se não denunciou, prevare público. Vamos deixar o depoente responder, por gentileza. Vamos deixar o depoente terminar a resposta. Senador, só para explicar, ela fez as 4 exonerações. Eu falei que ela foi retirada do cargo não por causa disso. E deixar bem claro que eu não tenho elemento nenhum para explicar. Eu estou retirando, eu estou retificando. Ela não foi retirada do cargo por causa disso, porque eu não tenho esse tipo de informação. O que a gente tem efetivamente é que após, e essa era a informação, que nenhuma outra entidade tinha sido sancionada com a rescisão do ACT. Por favor, senador. Devo estar mal informado e vou pedir as informações para a nossa assessoria e encaminho para a comissão com a informação retificada ou a situação. O que me foi passado foram que as entidades pediram a rescisão e por isso foi retirado. Eu vou confirmar que essa informação que eu acredito em Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência está melhor informado até do que a gente, e vamos buscar nos nossos dados esse tipo de informação. A sessão está suspensa por 10 minutos. Canal Brasil Livre, notícias em foco, análises e opinião.